Bom dia, povo lindo de Deus que vai morar no céu, pessoas que acompanham nosso canal, nossos amigos, nossos colaboradores, sejam muito bem-vindos. Nós também vamos tratar aqui do canal de assuntos bíblicos e hoje vamos falar sobre Davi. Por que Deus escolheu Davi? As pessoas julgam muito Davi porque, como homem comum, era um homem comum. Ele se apaixonou por uma mulher pela qual não deveria se apaixonar. Na loucura da paixão, ele manda que o general, o militar, esposo da mulher, fosse para a frente de batalha. Para morrer? Não. Não, para morrer não, porque nem todos que vão para a frente de batalha morrem, mas a possibilidade de morrer é maior. E se ele morre, a mulher fica viúva, ele podia casar com a mulher. E ele é muito julgado por isso. E a Bíblia diz que Deus escolheu Davi, porque Davi era segundo o coração de Deus, e as pessoas pensam, mas como uma pessoa segundo o coração de Deus foi capaz de ter esse tipo de pensamento? Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que quem estiver de pé, cuide para que não caia. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus que está de pé, tem que tomar cuidado para não cair. Porque, embora o espírito esteja pronto, esse espírito pronto, segundo Jesus, habita numa carne fraca, numa carne falha. Isso não desabona e não desmerece o espírito. Ora, Davi foi escolhido por Deus porque tinha o coração segundo Deus. E nós temos que entender o porquê dessa escolha. Nós sabemos que Jessé, quando chegou na casa do... Jessé não, é Samuel, quando chegou na casa de Jessé, o pai de Davi, o pai dos outros filhos, para ungir um dos filhos a rei, nós sabemos que Jessé trouxe os filhos mais velhos, mais bonitos, mais fortes, militares do exército de Saul, e sabemos que Jessé, quando bateu o olho neles, um mais bonito que o outro, mais forte, mais alto, tinha aparência de rei. E Jessé dizia, é esse? E Deus diz, não é. Então é esse? Não é. E um a um, Jessé achava que era, que aparência de rei, postura de rei, físico de rei, bonito, militar, valente, forte. Não é. Então Jessé disse, porventura acabaram-se os filhos? E Jessé não, Samuel e Jessé, não, tem lá, o mais novinho está lá no pasto, lá, está tomando conta das ovelhas, manda chamá-lo. Enquanto não chegar, a gente não senta, não come, não bebe. Manda chamar o menino. E quando o menino chega, Deus fala para Samuel, é ele que eu escolhi. Por quê? Sabe, Davi era obediente. Davi estava no pasto, obedecendo aos pais, cuidando das ovelhas. Um requisito: obediente aos pais. E a Bíblia diz que devemos honrar nossos pais. Inclusive, quem honra pai e mãe tem seus dias prolongados na terra. Isso é uma palavra confirmada por Deus. Dificilmente você vai ver um filho obediente morrer cedo, se dar mal na vida. São sempre abençoados, sempre vivem mais, raras exceções. Segundo lugar, Davi uma vez estava pastoreando e matou um urso. Mas por que Davi matou um urso, se ele era pastor de ovelha? Porque o urso queria comer as ovelhas do pai. E ele defendeu as ovelhas com a própria vida. Passado o tempo, Davi matou um leão. Mas por que Davi matou o leão? Porque o leão queria devorar as ovelhas do pai. Estava na responsabilidade do Davi. As ovelhas ele tinha que cuidar, ele tinha que defender. E Davi
para defender as ovelhas do pai. Matou o leão, arriscando a própria vida. Então Deus olhou para aquele menino e disse: ele é obediente, ele cuida daquilo que se coloca nas mãos dele, ainda que tenha que arriscar a própria vida, ele é valente. Esse pode ser o rei que eu preciso para Israel. Foi por isso que Deus escolheu Davi. Por ser fiel, por ser obediente, por ser valente e por cuidar daquilo que se colocar nas mãos dele. Ele poderia cuidar do povo de Deus, do povo de Israel. Ele poderia, sim, dar sua própria vida por aquele povo. Fato é que quando ele viu Davi insultando o exército amedrontado, Davi disse: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Eu vou matar esse incircunciso. Ele não pode estar afrontando o exército do Deus vivo, ele não pode estar afrontando o próprio Deus. Eu vou matar esse incircunciso. 17 anos, colocaram a armadura nele, deram espada, ele não conseguia nem sair do lugar. Eu acho que a armadura era mais pesada do que ele. Tira esse negócio aqui que eu não consigo nem me movimentar. E ele foi contra Golias com as armas que ele tinha. Uma funda. E pedras ele pegava em qualquer lugar. E foi lá, pegou algumas pedras do rio e se posicionou diante de Golias. E Golias riu, chacoteou, zombou. E disse: não tem homem em Israel não para me mandar um moleque? Zombou mais ainda do exército de Israel. Um exército acuado e medroso, agora era defendido por um Davi valente, que zelava pelo aquele povo, zelava pela honra de Deus que estava sendo insultado. E disse para o gigante: você vem contra mim com espada, com escudo, com lança. Você é forte e tem experiência. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou te matar. Eu sim vou dar a tua carne para os urubus comerem. E todos conhecem a história, e Davi mata Golias. Assim como matou o leão para defender as ovelhas, Davi matou Golias. Assim como matou um urso para defender as ovelhas, Davi matou Golias, que insultava o exército do Deus vivo e, ao mesmo tempo, insultava o Deus vivo. Posteriormente, depois de tantas perseguições, sofrimento, depois de anos, todos conhecem a história, ele foi empossado como rei de Israel. Então, por essa bravura, por essa fidelidade aos pais, por essa fidelidade a Deus, arriscando a sua própria vida, porque Deus conhece o fim desde os começos e sabe o futuro, escolheu Davi. Então, meu irmão, minha irmã, quando ele escolhe você, é porque você é um valente. Quando ele escolhe você, é porque você enfrenta os males, os perigos que tiver que enfrentar, para cumprir a sua missão, para cumprir o seu chamado. E se você errar lá na frente, se você cair lá na frente, não importa, Deus escolheu você. Quanto ao erro, Deus vai tratar com você como tratou com Davi. Então, meu irmão, minha irmã, se você é um escolhido de Deus, então você é segundo o coração de Deus. Siga em frente, vá em frente, enfrente os perigos, as batalhas, e em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, você vai vencer para Deus essa vitória.
Se você parou, se levante. Porque você é segundo o coração de Deus. Não importa como você seja, não importa quem você seja, Deus escolheu você, isso é que basta. E repito, se você errar lá na frente, Ele vai tratar com você o seu erro. Mas isso não tira o mérito de você ser o escolhido de Deus. Vá em frente e mate os Golias que você tiver que matar, porque Deus é contigo. Bom dia!